Olá pessoal, aqui é o João Vitor, o Químico de Ferro, e hoje nós vamos para a nossa aula de número 57 da série Enem por Questões, com aulas todos os dias até o Enem 2020. Hoje eu trouxe uma questão do Enem 2019 que trata de log, de logaritmo. Para resolvê-la, a gente precisa conhecer, saber o que é um logaritmo e saber trabalhar com o logaritmo, saber as principais propriedades de log. Tá? Então, eu vou dar uma breve explicação nisso aqui, uma explicação bem rapidinha e básica do log, e falar das propriedades principais, e depois a gente vai para a resolução. Bom, o log nada mais é do que uma forma de você discriminar, de você isolar um expoente. Tá? Vamos supor que você tem a seguinte situação. Você tem a elevado a x é igual a b. Ok? É uma equação que eu tenho a elevado a x igual a b. Ótimo. Se eu quiser, por exemplo, isolar meu x, o que eu faço aqui? Se eu quiser deixar o x de um lado e isolar ele a alguma coisa, o que isso vira? Bom, a gente sabe que se eu tenho um x ao quadrado igual a b, a gente sabe que, por exemplo, se eu tiver um x ao quadrado igual a 5, eu posso isolar o meu x passando esse quadrado para o outro lado ou fazendo a raiz dos dois lados, eu vou encontrar que x é igual a 5, raiz de 5. Beleza, mas e quando a minha incógnita, e quando o meu x está no expoente? Como é que eu faço para isolar ela? É para isso que existe o log. Então, o log de b na base a sendo igual a x, que é o que eu escrevi aqui, é eu pensar que número que eu tenho que elevar o a para que ele seja igual ao b. Esse número é o x. Então, o log, o resultado do log é um expoente, tá certo? Então, quando eu leio, o log de a na base b, eu estou pensando em que número que eu tenho que elevar o a para ele ser igual ao b. Então, o resultado do log é o expoente. Eu consigo transformar um no outro. Então, isso aqui é uma propriedade bem interessante do log e da potência. Se eu tenho uma potência desse tipo aqui, a elevado a x igual a b, eu posso reescrever isso aqui como sendo uma igualdade de x sendo igual ao log de b na base a. Beleza, pessoal. E da mesma forma que a gente tem propriedades de potência, como multiplicação de potências de mesma base, conserva a base, somos expoentes. A gente também tem propriedades de logaritmos, que são bem parecidas, na verdade. São praticamente as mesmas, só que na forma de log. Então, essas propriedades são o log de um produto é a soma dos logs. Então, o log de A vezes B é o log de A mais o log de B. Assim como o log de uma divisão é a subtração, a diferença dos logs. Log de A menos log de B. Quando eu tenho o log de uma potência, então, por exemplo, de A elevado a um x, eu posso reescrever isso aqui colocando o x na frente do log, fazer o produto de x pelo log de A. Então, isso aqui é igual a x vezes o log de A. E, é claro, a gente também tem a propriedade fundamental do log aqui, que é, se eu tenho um A elevado ao log de x na base A, isso aqui é igual ao x. Pensa bem, o log de x na base A é o número que eu tenho que elevar o A para ser o x. Então, esse número é justamente esse expoente do meu A para ser o x. Então, é uma propriedade fundamental aqui do log. E, é claro, tem algumas outras bem básicas também, muito relacionadas com a potenciação. Por exemplo, o log de 1 em qualquer base é zero, porque
que número que eu tenho que elevar o A para dar 1? Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, isso aqui é 0. E também tem o log de A na base A, que número que eu tenho que elevar o A para ser A? 1. São propriedades bem tranquilas. Se você sabe a definição de log, você consegue tirar isso aqui de letra. Então, eu acredito que essas sejam as principais, tá? Existem outras, mas nada que a gente vá usar nessa questão e em muitas outras do Enem. As principais já dão conta de resolver boa parte do que cai na prova e já caiu até hoje. Então, vamos dar uma lida na questão e entender o que é que ela está querendo da gente. Com o avanço em ciência da computação, estamos próximos do momento em que o número de transistores no processador de um computador pessoal será da mesma ordem de grandeza que o número de neurônios em um cérebro humano, que é da ordem de 100 bilhões. Uma das grandezas determinantes para o desempenho de um processador é a densidade de transistores, que é o número de transistores por centímetro quadrado. Em 1986, uma empresa fabricava um processador contendo 100.000 transistores distribuídos em 0,25 centímetros quadrados de área. Desde então, o número de transistores por centímetro quadrado que se pode colocar em um processador dobra a cada 2 anos. E aí ele te fala para considerar 0,30 como aproximação para o log de 2 na base 10 e pede o seguinte comando: em que ano a empresa atingiu ou atingirá a densidade de 100 bilhões de transistores? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma situação aqui em 1986. Então, em 1986, você tem que uma empresa fabricava 100.000 transistores em 0,25 centímetros quadrados. E aí, você quer saber, né, se esse número de transistores por centímetro quadrado, se ele dobra a cada 2 anos, nessa situação de que ele dobra a cada 2 anos, quanto tempo, né, ou em que ano a empresa vai atingir essa densidade de 100 bilhões de transistores? Lembrando que essa tal densidade é dada pelo número de transistores por centímetro quadrado. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é transformar esse dado aqui para centímetros quadrados. A gente sabe que são 100.000 transistores em 0,25 centímetros quadrados. Então, para transformar isso aqui para 1 centímetro quadrado, que é a taxa da densidade, a gente pode fazer uma regra de 3. Né? 100.000 está para 0,25, assim como 1 centímetro quadrado está para quantos transistores? X. Então, a gente pode fazer uma regra de 3 ou perceber que para eu ir de 0,25 para 1, basta eu multiplicar por 4. 0,25 vezes 4 é 1, então, se a gente fizer essa conta aqui, né, multiplicar cruzado, a gente vai encontrar que isso daqui é 4 vezes maior. O x vai ser 400.000. Beleza. Isso foi feito. Mas aí o que a gente tem? A gente tem, então, que em 1986, nós temos 400.000 transistores de densidade, né, por centímetro quadrado. E aí, esse número vai dobrar a cada 2 anos. Então, esse número dobra a cada 2 anos. E aí ele quer saber, depois de quantos anos, depois de um certo tempo t, depois de quanto tempo esse número de transistores ele vai atingir 100 bilhões de transistores. Depois de quanto tempo? É isso que ele quer saber. Primeira coisa, que número é 100 bilhões? Então vamos pensar. O 1000 significam 3 zeros, o milhão são 6 zeros, o bilhão são 9 zeros. Então, 100 bilhões é o 100 seguido de 9 zeros aqui.
Então, é 100 mais 9 zeros aqui na frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bom, é melhor para todo mundo, para ganhar tempo e para a sua própria sanidade mental, você escrever isso aqui como sendo 100 vezes 10 elevado a 9. Tá? Porque o 10 elevado a 9 é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 9 vezes. A cada multiplicação por 10 eu aumento um zero, então eu vou ter 9 zeros, que é o bilhão. Então a gente fica com 100 vezes 10 a 9. Então a pergunta é meio que essa. Se eu partir de 400 mil e ir dobrando a cada 2 anos, em quantos anos eu vou conseguir chegar em 100 bilhões? Essa aqui é a pergunta. E aí a gente está falando de uma progressão exponencial, né? É o 400 vezes 2, dobrar nos primeiros 2 anos, vezes 2, vezes 2, vezes 2, N vezes até chegar no 100 bilhões. Multiplicar por 2, 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 N vezes é a mesma coisa que o quê? Pegar o 400 mil e multiplicar por 2 elevado a N, que é o número de vezes em que vai dobrar. Isso daqui, eu quero saber o N para que isso seja igual a 100 bilhões, ou 100 vezes 10 elevado a 9. Então, aqui a gente tem a nossa equação e a gente montou ela, só recapitulando da seguinte forma. Eu estou dobrando o 400 mil, então estou multiplicando por 2 a cada período N de 2 anos. Então, o N vai ser a medida em 2 anos. E isso tem que ser igual, né? Eu quero saber o N para que isso seja igual a 100 bilhões. E agora a gente tem que resolver essa igualdade e encontrar o valor de N. Bom, a primeira coisa que você pode fazer aqui é a seguinte, ó. O 400 mil, ele é 4 vezes 100 mil. E o 100 mil, eu consigo escrever ele como sendo 1 vezes 10 elevado a 5. Então, é melhor trabalhar com potências aqui. Isso aqui é 4 vezes 10 elevado a 5, vezes 2 elevado a n. Isso é igual a o 100 vezes 10 elevado a 9. Eu posso juntar nesses dois zeros aqui, ó, no 10 elevado a 9 e ficar com um 10 elevado a 11. Que é 100 é 10 elevado a 2, 10 elevado a 2 vezes 10 elevado a 9, 10 elevado a 11. E aí eu posso simplificar aqui, ó, passar esse 10 dividindo e simplificar o 10 elevado a 11 dividido por 10 elevado a 5. Então, a gente fica com 4 vezes 2 elevado a n, sendo igual a 10 elevado a 11 sobre 10 elevado a 5, divisão de potências de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. 11 menos 5 dá 6, então isso fica 10 elevado a 6. 10 elevado a 6. Ok? Eu posso juntar o 4 com o 2 na mesma potência. Por quê? Porque eu posso reescrever o 4 como sendo uma potência de 2. Né? 4 é a mesma coisa que 2 elevado a 2. Então, eu tenho 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a n é igual a 10 elevado a 6. Como eu tenho aqui uma multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Então, eu tenho 2 elevado a 2 mais n. Isso aqui é igual a 10 elevado a 6. Daqui em diante, a gente não tem como progredir, mas ele nos deu a informação aqui, ó, de que podemos considerar o 0,30 como uma aproximação para o log de 2 na base 10. Essa é uma informação muito útil. Por quê? O que a gente pode fazer aqui agora é multiplicar os dois lados, né? Colocar dos dois lados um log na base 10. O logaritmo é uma operação como qualquer outra, então eu posso aplicar o log na base 10 dos dois lados aqui sem problema. Ah, mas por que fazer isso? Bom, para justamente aparecer o log de 2 na base 10 do lado de cá, que é o que a gente tem que encontrar para usar esse dado que ele deu para a gente aqui no enunciado. Então, a gente trabalha com o que tem.
Aplicando o log dos dois lados, a gente vai encontrar, do lado esquerdo, a gente fica com o log de 2 elevado a 2 mais n na base 10. E do lado direito, a gente fica com o log de 10 elevado a 6 na base 10. Usando uma das propriedades aqui, ó, de potência, a gente pode descer esse 2 mais n para cá, para frente desse log. E, é claro, fazer, né, substituir os valores que a gente conhece. Quem é o log de 2 na base 10? O log de 2 na base 10, como ele me falou, para considerar 0,30. Então, a gente vai ficar com 2 mais n vezes o 0,30 é igual a... Quem é o log de 10 elevado a 6 na base 10? Que número que eu tenho que elevar o 10 para dar 10 elevado a 6? O próprio 6. Né? Isso aqui é igual a 6. E aí é só agora fazer essa multiplicação. 2 vezes 0,30 e n vezes 0,30 vai dar 0,30n mais 0,60 é igual a 6. Passo esse 60 para o outro lado, esse 0,60 do outro lado. Então, fico com 0,30n é igual a 6 menos 0,60, dá 5,40. E aí, eu divido agora, né, passo o 0,30 que está multiplicando, dividindo para o outro lado. Meu n é 5,40 dividido por 0,30, que dá 18. Então, a gente descobriu que para 400 mil se transformar em 100 bilhões, eu tenho que dobrar ele 18 vezes. Esse é o meu valor de n, né? Eu tenho que multiplicar o 400 mil por 2 elevado a n. Então, tem que dobrar 18 vezes para chegar no 100 bilhões. Só que essa dobra, né? O valor se dobra a cada 2 anos. Então, a quantidade de anos que passou para que atingisse os 100 bilhões é o dobro de 18, né? Porque no enunciado ele nos fala que esse valor dobra a cada 2 anos. Então, a quantidade de anos é o dobro da quantidade que dobrou. 18 vezes 2 dá 36 anos. Então, vai ser 36 anos depois de 1986, que a densidade vai passar a ser 100 bilhões. E aí a gente soma, né? 1986 mais 36 dá 2022. Então, vai ser no ano 2022 que vai passar a ser 100 bilhões. Letra C. Então, pessoal, essa é uma questão de log, né, de logaritmo, que exigia nosso conhecimento básico aqui de logaritmo, que é saber trabalhar com logaritmo e saber algumas dessas propriedades aqui mais simples, tá? Nada muito difícil de log, não. Mas é uma questão, assim, relativamente difícil, porque o Enem não é muito de aprofundar em matéria nenhuma. Tranquilo? Bom, essa foi a aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, espalhem para os seus amigos que também vão fazer a prova. E a gente se vê amanhã. Até a próxima e tchau!